levar revista para todo mundo conhecer, né, quem ainda não conhece. Mas nas sextas-feiras nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e você. Então você é convidado a conhecer mais sobre o Espírito Santo. Sexta-feira, às 19h15, a gente inicia, né? A gente sempre chega às 19h, né? E é um momento muito gostoso, que a gente reparte a palavra de Deus, todos nós, né? Tiramos dúvidas, aprendemos, então é um momento muito especial. Então você é nosso convidado para estar aqui, dia de sexta-feira. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 33. Salmos 33, verso 1. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais, te convido a participar presencial conosco aos domingos. Não fica só online, não. Salmos 33. Exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos de lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro da sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Amém? Olha que poderoso esse nosso Deus Criador, né? Ele é maravilhoso. E ele ama a justiça, ele ama o direito. E fala que a terra está cheia da bondade do Senhor. Lá no verso 5. Hoje, final de semana, quando você acordou, você tirou um tempinho para orar e olhar toda essa beleza do Criador? Você olhou para o céu, como ele estava azul, os pássaros que, mesmo não plantando, a Bíblia fala, né? Eles têm o alimento para comer, Deus cuida deles. Você vê frutas dessa estação nascendo, você fala, mas é um tempo de seca. Mas Deus, até no tempo de seca, faz frutificar. E não somente na terra, mas também na nossa vida. Então, essa noite, quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite. Espírito Santo, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa vida, o nosso entendimento, tudo que somos. E principalmente, Pai, nós queremos te adorar por tudo que o Senhor é. O Senhor é majestoso, o Senhor é bondoso, o Senhor ama a justiça e o direito. E o Senhor fez tudo com tanta perfeição, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor mesmo assim nos ama. E essa noite nós queremos te pedir a tua presença neste lugar, perdão pelos nossos pecados e pedir para o Senhor receber o nosso louvor, a nossa oferta, o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo aqui, fale conosco essa noite, não deixe a gente sair da mesma forma que a gente entrou não, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Abençoar a vida do Bruno, que vai trazer a palavra aqui para a gente. Pai, a gente intercede para que o pastor Bruno hoje seja um canal que o Senhor escolheu para trazer a sua mensagem. Que não seja ele, mas que seja o Senhor através dele, Pai, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graça e paz, amém? Nossa, só uma pessoa respondeu. Que climão que criou agora. Vamos tentar de novo. Graça e paz, amém? Amém! Melhorou, né? Que benção, glória a Deus. Que benção, louvor. Que benção. A equipe, a família, né? A equipe é coisa ruim de falar, né? Família aumentando.
família sendo edificada. Glória a Deus pela vida do Richard, que abraçou a empreitada e está fazendo tudo com muito zelo, com muito amor no Espírito. Glória a Deus por isso, pela vida de cada um. E vamos para o momento da palavra, o momento que a gente pode compartilhar, que a gente pode se alimentar um pouco daquele pão que é o pão da vida, aquele que alimenta a nossa alma, da água, que Jesus disse que se a gente beber dele, a gente jamais teria sede novamente, a nossa alma encontraria satisfação plena, a gente não teria mais necessidade, sede das coisas desse mundo, que a gente encontraria satisfação no Senhor. É por isso que a palavra do Senhor diz que a tua graça nos basta, porque aquilo que a gente encontra no Senhor, o alimento que a gente encontra no Senhor para a nossa alma, ele é suficiente. É diferente do mundo, que a gente vai se alimentar muitas vezes no mundo para suprir as nossas carências, e aquilo não supre. Supre momentaneamente, mas a gente precisa estar sempre renovando. Não, no Senhor, a graça do Senhor nos basta. Porque nos alimenta uma vez e aquilo nos nutre, nos fortalece a nossa alma e traz significado para quem nós somos. Porque nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E nós entendemos isso, a graça do Senhor nos alcança e faz a gente entender isso. E é por isso que a gente medita na palavra do Senhor, para a gente renovar sempre o nosso entendimento. Por isso que Romanos 12 diz que a gente deve renovar o nosso entendimento. Como que a gente não se conforma com esse mundo? Como que a gente não toma a forma desse mundo? Como que a gente não acha que as coisas desse mundo estão normais e passa a viver segundo os padrões desse mundo? Quando a gente renova o nosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas renoveis a vossa mente. É renovando a nossa mente que a gente consegue ser transformado pelo Senhor. E é nessa palavra, nesse entendimento que a gente vai ver essa palavra do Senhor lá em Marcos 10, 46. E a gente vai falar hoje um pouquinho sobre vencendo vozes. E a gente vai ver dois textos bem conhecidos. Um deles, Marcos 10, 46, fala sobre o cego Bartimeu. O encontro dele com o Senhor. E a gente vai estar falando sobre isso. Então, enquanto você abre, já vou falar dos nossos avisos rapidamente, né? Sexta-feira, a Lara já falou aqui no começo, nós temos estudo bíblico às 19 horas, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E nós temos já visto frutos, né? De sermos direcionados, guiados pelo Espírito Santo de Deus no nosso meio, na nossa comunidade. Isso é uma benção, né? E, então, eu quero te convidar, você que não faz parte, ainda não vem, venha. A gente tem um material didático, a gente segue toda uma didática, é uma benção. A gente traz um lanchinho, faz uma comunhão, é muito bom. Quarta-feira, no meio da semana, tem um estudo bíblico online com o Hernani. Você que não conhece o Hernani, levanta a mão, Hernani. Não, à esquerda, para ficar bonito. Não, à direita. O Hernani ali agora, ele tem um estudo bíblico que ele dirige online. Você não precisa nem se deslocar da sua casa. Aí você vai lá, liga, ele te manda o link, a gente está compartilhando também no Instagram da igreja. Você pode ir lá fazer parte. É 50 minutos, dá tempo de depois você assistir seu futebol, sofrer. Você sofre até menos. Você sofre igual um cristão. Seu time perde, você fala assim, que pena. Né? Você fala, não, só isso. Você nem fica bravo mais. Porque você acabou de ser edificado. Então, faça parte quarta-feira, faça parte sexta-feira, faça parte domingo, faça parte do corpo. Amém? Marcos 10, 46, diz assim. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, fala comigo assim, multidão. É muita gente, irmãos. Nós não estamos falando de poucas pessoas. Nós estamos falando de uma multidão. Jesus já tinha começado o ministério dele. As pessoas já estavam impressionadas. Já queriam saber o que acontecia, já queriam estar perto. Já queriam receber algum benefício da relação de estar próximas de Jesus. Então as pessoas se aglutinavam. Que pessoas? Algumas dezenas, algumas centenas, uma multidão. Você já foi num show? Você já viu aquela multidão aglomerada? Isso é uma multidão de pessoas. Então você imagina uma multidão de pessoas ao redor de Jesus. E juntamente com ele uma grande multidão. Estavam saindo da cidade. Então eles chegaram a Jericó, cumpriram ali uma agenda, Jesus tinha uma agenda lá em Jericó, saíram de Jericó. E estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego,
está ali também, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então eles saíram lá de Uberaba, já estava ali pegando a 050, rumo ali a Uberlândia. E aí pegaram a 050, já tinha saído da cidade, das portas, antigamente tinha, né, as portas, né? Não era só sair, tinha as portas da cidade. E fora da cidade, no caminho sentado, todo o trajeto era feito a pé, porque ter um cavalo na época era coisa de exceção, não era regra, era questão de riqueza, de posse. Eles faziam um trajeto a pé, tinha lá sentado no caminho, pedindo um dinheiro, um trocado, Bartimeu, que era cego. 47. Quando o Bartimeu ouviu, porque ele era cego, ele não viu. Então, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam. Olha as vozes contrárias, para que ficasse calado. Mas ele se esforçava e gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou o trajeto, a caminhada dele, e disse: chamem ele. E chamaram o cego. E aí, ao chamar ele, disseram: ânimo, levante-se. Olha que legal, né? A multidão mandou ele calar a boca. Aí quando Jesus manda, né? Não, pode, vamos lá, dá uma animada. Jesus está te chamando. Ele o está chamando. Lançando ele a sua capa para o lado, deu um salto, ficou em pé, e ele dirigiu-se até Jesus. Vai imaginando aquela multidão abrindo aquele caminho, igual o Mar Vermelho se abrindo, guiando aquele cego, ele passando no meio da multidão e chegando até Jesus lá no meio. 51. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Jesus disse: vá, a sua fé te curou. Você está curado, pode ir. Imediatamente ele recuperou a visão e ele foi. Foi para onde? Seguir Jesus. Outras pessoas na Bíblia que tiveram contato com Jesus e que foram curadas, receberam o milagre do Senhor, elas foram para outro lugar, para outro destino. Mas esse homem, Bartimeu, ele foi seguir Jesus. Ele não foi para outro destino, ele foi seguir Jesus. O encontro dele com Cristo, o encontro genuíno do coração dele com a graça de Jesus Cristo, fez com que ele seguisse o próprio Cristo. Não fez com que ele recebesse um benefício de ter se aproximado de Jesus e tivesse voltado a viver a sua vida como antes. Fez com que ele tivesse recebido a graça, sido transformado, e agora ele fosse seguir a Jesus Cristo, aprender a viver uma nova vida com Cristo. A Bíblia diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós precisamos aprender a viver como nova criatura. Existem dois tipos, como meu avô me ensinava, dois tipos de sermão. Aquele que apresenta o reino de Deus, mas aquele que nos ensina a viver o reino de Deus agora. Porque se nós somos nova criatura, nós estamos aprendendo a ser novas criaturas, segundo agora um modelo de referência que é Cristo. E isso é um aprendizado diário. E esse homem, ele decidiu não ir para qualquer lugar, mas ir atrás de Cristo. E muitas vezes na nossa vida a gente está indo para outros lugares. Por conta da nossa correria, do nosso ativismo, das nossas atividades, da nossa falta de tempo e etc, etc. A gente está indo para vários lugares, menos indo atrás de Cristo. E a gente acha que ir atrás de Cristo é só no domingo, ou só numa sexta-feira, ou só numa quarta-feira. Quando ir atrás de Cristo são todos os dias da nossa vida. Nós tivemos o encontro de Cristo, mas agora nós precisamos estar no caminho com Cristo todos os dias. Ele nos convida para isso. Ele disse: vá, tua fé te curou. Todos nós fomos curados dos nossos pecados. Nós já tivemos o encontro com Cristo. E Cristo disse para nós: vá, tua fé te curou. A pergunta que fica é: para onde nós fomos? Para onde nós temos ido? Qual o caminho que nós temos andado? Será que
de repente, alguma área da nossa vida, a gente não tem andado para outros lugares? E a gente só tem se aproximado de Jesus quando é necessário? Esse cego decidiu seguir a Jesus Cristo todo o restante da vida de Jesus aqui na terra. E assim deve ser a nossa vida. Seguir a Cristo com intensidade todo o restante da nossa vida aqui nessa terra. Glória a Deus por isso. E esse homem, Bartimeu, ele enfrentou um desafio lá no verso 48, Gil. Porque muitos, quando ele identificou que era Jesus passando naquele caminho, muitos começaram a repreender ele, porque ele falou assim, esse é Jesus. Essa é a minha única chance, essa é a minha única oportunidade. Então ele começou a clamar. Porque ele era cego, mas ele sabia que tinha uma multidão de pessoas. E a única forma dele chamar a atenção de Jesus Cristo, dele conseguir um contato, era se ele clamasse. Porque ele não conseguia, por ser cego, se levantar e se direcionar até Jesus, como aquela mulher do sangramento, que foi até Jesus e tocou na túnica. A única ferramenta que ele tinha era a sua voz, para chamar Jesus Cristo até si. E quanto mais ele clamava, mais vozes contrárias se levantavam para poder tentar silenciar e calar ele. E eu quero falar um pouquinho sobre essas vozes que muitas vezes se levantam na nossa vida e tentam nos silenciar, nos calar durante a nossa caminhada com Cristo. E novamente eu te lembro, Bruno, mas eu já conheço a Cristo. Sim, você já conhece a Cristo, mas nós estamos aprendendo a caminhar com Cristo todos os dias, igual o cego Bartimeu aprendeu. E vai ser assim até a volta de Cristo. E existem vozes que muitas vezes se levantam e tentam impedir a nossa caminhada, fazer com que a gente pare de caminhar, retroceder e até mesmo desistir desse caminho que é Cristo Jesus. A primeira voz que eu anotei aqui é a voz da limitação. Muitas vezes a gente se sente limitado. Muitas vezes a gente olha para nós e a gente enxerga em nós as nossas limitações. E a gente pensa que aquilo que são as nossas limitações são fatores de inviabilização para Deus agir em nós e por meio de nós na vida de outras pessoas. Nós olhamos para nós e pensamos, mas quem sou eu? Eu não tenho nada. Eu não sei, às vezes, falar direito. Eu não sei desempenhar uma função, às vezes, direito. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente vai enxergando as nossas limitações, vai levantando tudo aquilo que é limitação e vai colocando isso como empecilho e apresentando ao Senhor como um fator de inviabilização para Deus cumprir a sua vontade em nós e através de nós. Assim como Moisés fez. Deus chamou Moisés e falou, eu vou fazer isso, isso, isso. O que Moisés falou para o Senhor? Muito legal, só que tem um problema. Eu tenho uma limitação. Eu não vou conseguir falar. Eu tenho um problema de dicção. E, infelizmente, não tem como eu ser o porta-voz de tudo aquilo que o Senhor me levantou para fazer. Nossa, frustrou os planos do Senhor, hein? Imagina Deus ouvindo essa, né, do trono da graça. Meu Deus. Ah, não, ele era Deus, não podia falar meu Deus, né? Ele falava assim, eu mesmo. Olha só que coisa. Me pegou, hein? Não sabia dessa. O que Deus fez? É mesmo, Moisés. Será que Deus podia curar Moisés? Será que Moisés perdeu a oportunidade de ser curado? Aí Moisés apresenta a limitação dele, ao invés de apresentar a disposição dele. Deus pega e fala assim, não tem problema. Então eu vou colocar outra pessoa para estar junto com você. Naquilo que é a tua limitação, essa pessoa vai te assessorar. Mas você vai continuar desempenhando e eu vou continuar cumprindo a minha vontade, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. E a gente aprende a não apresentar nossas limitações ao Senhor.
Ah, mas eu não dou conta, eu não enxergo que eu dou conta. Meu irmão, apresente a sua disposição ao Senhor, deixa Deus usar, te capacitar, te direcionar para os caminhos, te direcionar para os cursos. De repente você está fazendo um curso aqui, se especializando ali, aprendendo isso, aprendendo aquilo. Amanhã você está fazendo isso, fazendo aquilo que você nem imaginava, porque Deus foi te direcionando. A palavra do Senhor diz que Deus realiza em nós o querer e o realizar. Ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. Isso significa que Ele desperta no nosso coração um desejo e Ele faz acontecer esse desejo. É o querer e o realizar. Ele faz acontecer, a gente só precisa crer. Nós não precisamos apresentar limitações, nós precisamos apresentar nossa disposição ao Senhor. Olha Davi. Samuel pegou e tinha que ungir um rei. Na cabeça de Samuel era todos os irmãos de Davi, menos Davi. Baixinho, menor de todos, talvez aquele que olhasse e falasse assim, não, esse não. Não, esse não vai dar certo, não. O improvável. E Deus fala, mas é esse. Deus, mas olha as limitações, Deus. É esse que eu quero. A gente aprende que a voz da limitação é uma voz muito perigosa. E a gente tem que calar, silenciar a voz da limitação quando ela se levanta. A gente não pode dar ouvido às vozes das limitações que se levantam no nosso coração. Não. A palavra do Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Qual é a limitação que se levanta para impedir o agir de Deus? Nenhuma. Apresente a sua disposição e não a sua limitação. A segunda voz que se levanta muitas vezes para tentar nos silenciar, para silenciar o nosso chamado, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, quer fazer em nós e por meio de nós, é o nosso passado. Seja ele positivo, seja ele negativo. Muitas vezes, muitas coisas aconteceram lá atrás. Coisas boas, coisas positivas, coisas que deixaram até saudade. E isso gera no nosso coração até um saudosismo. Só que o autor de Eclesiastes vai dizer que a gente deve tomar muito cuidado com o saudosismo, lá no capítulo 7. Ele diz, não se pergunte o homem, por que os meus dias passados foram melhores do que os meus dias de hoje? Porque não há sabedoria nessa pergunta. Porque isso faz a gente se tornar refém de algo que a gente já viveu e deixar de viver algo que Jesus está colocando à nossa disposição hoje. Mas foi tão bom, ótimo. Tem muito melhor para vir ainda. E às vezes a gente fica preso no nosso passado, porque vozes do passado se levantam e ficam chamando a gente, puxando a gente. Olha como é que era antes. E você fica comparando tudo de hoje com o de antes. Meu irmão, que bom que foi bom antes. Mas vamos viver o hoje e vamos sonhar um amanhã com o Senhor. Ou às vezes o passado fica te perturbando, vozes ficam se levantando de um passado ruim e negativo. De pessoas e situações que se levantaram, que te feriram. Quem já passou por isso? Ninguém, olha só, algumas pessoas, só eu e vocês e algumas pessoas, olha só, que bom. Ah, já esqueci, que bom, coisa boa. Passados, coisas ruins. Pessoas, ambientes, situações que nos feriram, nos machucaram. E a gente tem medo de se envolver, tem medo de arriscar, tem medo de dar passos adiante. Porque coisas já aconteceram lá atrás e a gente se machucou, se feriu, se frustrou, se decepcionou, se machucou, tem feridas ainda que estão cicatrizando dentro da nossa alma. E muitas vezes, quando tem coisas que Jesus coloca a nossa vista hoje, a gente está deixando de viver em função de vozes do passado. Mas lá atrás aconteceu isso, hein? Você vai mesmo? E o que o apóstolo Paulo nos ensina? Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo adiante. Um homem que viveu muito passado. Um homem que tinha vozes do passado que se levantavam a todo momento, porque ele viveu muita coisa com muita intensidade. Um homem que viveu tanto o lado da moeda do poder, porque ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha status.
ele perseguiu a igreja do Senhor, ele tinha um nome, e aí Deus chama ele para pregar o evangelho. Você acha que era fácil para ele? Onde ele chegava, as pessoas falavam assim, não era você que perseguia a gente até um tempo atrás? Não, a gente não quer ouvir você não. Olha a barreira que existia, olha como o passado sempre chicoteava o lombo de Paulo. E Paulo sempre dizia, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Nós precisamos aprender a silenciar as vozes que se levantam do nosso passado, seja ele bom ou negativo, mas que tenta arrastar a gente, prender a gente. É hora da gente viver o que Jesus está pondo para a gente hoje e sonhar o amanhã com Ele. A terceira voz que muitas vezes se levanta é a voz dos nossos pecados e erros que já nos arrependemos e que já foram perdoados. Muitas vezes, nós erramos, pecamos, nos arrependemos, nos consertamos com o Senhor, nos consertamos uns com os outros, quando é possível. Mas vem uma voz, vem uma lembrança, a Bíblia diz que é do acusador, que dia e noite fica nos acusando. E fala assim, você? Justo você? Você que até um tempo atrás fazia isso, fez aquilo, e a gente sente um peso no coração, sente um constrangimento, não sabe muito bem o que fazer. Quem está entendendo o que eu estou falando? Certa vez um casal chamou eu e a Laira. Falou assim, tem como vocês ministrarem, eles tinham um departamento que eles cuidavam, tem como vocês ministrarem, não é daqui, pode ficar despreocupado, tem como vocês ministrarem aqui pra gente sobre esse assunto? Eu falei, não, tem como ministrar. Mas eu fiquei curioso, eu perguntei por qual motivo? Porque eles eram tão bons no que faziam, da referência, qual motivo? É porque a gente, nessa área, a gente pecou lá atrás. A gente errou, nós não somos referência para eles. Eu fiquei pensando, mas é justamente porque vocês pecaram e se arrependeram que vocês são a referência. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Aonde tem um pecador arrependido, ali existe autoridade para ele falar de arrependimento e de conserto. Muitas vezes o acusador vem buzinar na nossa cabeça, no nosso coração, tentando nos desmoralizar para nós vivermos tudo aquilo que Deus já sonhou para nós. Como se a gente não tivesse autoridade para viver aquilo que Jesus já confiou a nós. Mas a palavra do Senhor diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele tenta nos desmoralizar. Não, irmãos. É justamente porque ali eu pequei, justamente porque ali eu me arrependi, e ali eu conheci a graça do Senhor, que hoje eu posso falar. Ei, você conheceu o Bruno que pecou ali atrás, mas agora eu vou te apresentar o Bruno que conheceu a graça do Senhor. O testemunho é muito mais forte de alguém que conheceu a graça do que o testemunho de alguém que ficou no pecado. Não deixa a voz que tenta desmoralizar silenciar a voz da graça sobre a tua vida. Vozes que se levantam para tentar parar a nossa caminhada. E o cego Bartimeu, ele teve coragem, ousadia espiritual para poder gritar mais alto. E silenciar essas vozes na sua vida. E nós precisamos aprender a ter essa ousadia, essa coragem. De diante dessas vozes dizer, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso porque o grito da graça do Senhor na cruz foi muito mais alto do que o grito dessas vozes na minha vida. Aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por mim, grita muito mais alto até hoje do que qualquer voz que se levanta para tentar parar a minha caminhada. Glória a Deus por isso. O Senhor, o sangue de Cristo continua gritando por nós. Continua o poder da salvação, da graça, continua atuando nas nossas vidas. E nós precisamos entender e tomar posse disso. Quando essas vozes se levantam e tentam fazer com que a gente pare a nossa caminhada, nós precisamos nos lembrar
do grito da graça por nós. Foi feito um grito na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo deu um brado e expirou. Esse grito foi por todos nós, para silenciar todas as vozes que tentam nos calar, nos parar, nos envergonhar, nos desmoralizar, porque a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor nos alcançou e nela nós somos satisfeitos. Nós precisamos entender isso e viver isso, e a gente precisa mais do que isso entender, porque que diante de uma multidão, lembra que eu falei, repita comigo, multidão. Obrigado. É que eu falei assim, lembra que eu falei, repita comigo, multidão, só para vocês lembrar, mas vocês já repetiram, legal, valeu. Então, lembra da multidão? Por que diante de uma multidão, você acha que a multidão estava quieta? Não. Você já foi num ambiente que tem multidão, por conta de uma pessoa ou de duas pessoas? A multidão fica quieta? Tem gritaria? Tem barraco? Tem baixaria? Tem pancadaria? Você acha que por conta de uma pessoa que realizava milagres não ia ter? Não, seja sincero. Você acha que era tudo organizado? Tinha senha. A pessoa pegava senha e cada um fazia fila indiana. Você não está de brincadeira. Era uma multidão toda, aquele negócio, uma falação, falando mais alto, os discípulos fazendo cordão sanitário em volta de Jesus. Era desse jeito, irmãos. Nós temos que imaginar como é que a coisa era na realidade. Todo mundo falando, aí você para e pensa, por que Jesus, diante de uma multidão, para tudo para falar só com um? Só com Bartimeu. E aí eu quero te chamar lá para o texto de Lucas 4, 18 e 19, que a gente viu inclusive na sexta-feira. Que eu reforço o convite, sexta-feira, às 19 horas, estudo bíblico. Lucas 4, 18 e 19, que diz assim. Enquanto os irmãos procuram, vou hidratar aqui. Lucas 4, 18 e 19. Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é Jesus dizendo. Quando ele vai iniciar a missão dele aqui na terra. Ele pega os escritos lá de Isaías e ele diz, o Espírito do Senhor, ele cita Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele, o Espírito do Senhor, me ungiu. Bruno, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo ungiu Jesus? Mas eu não entendi. Vem sexta-feira, né, irmão? Estudo bíblico sobre o Espírito Santo. Eu não vou ficar, repetindo as coisas aqui para você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperar a vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Foi para isso que Jesus Cristo veio. Por que diante de uma multidão, Jesus para tudo e fala com um Bartimeu? Porque ele veio aos pobres de espírito. Volta lá no 18, Gil. Olha lá. Ele me enviou para proclamar Ele me ungiu para pregar primeiro as boas novas aos pobres. Então Jesus ele prega primeiro a quem? As características para quem Jesus prega? Aos pobres de espírito. Com quem que Jesus fala? Com os pobres de espírito. Não é pobre financeiro, porque Deus não faz distinção de pessoas, nem de classe social, nem de gênero, nem de cor, nem de nada. Então é pobre do quê? De espírito. Por isso que lá em Mateus 5, nas boas aventuranças, a palavra do Senhor, Jesus vai dizer, bem-aventurado os pobres de espírito. O que é o pobre de espírito? É aquele que tem ausência de ouro próprio. A gente falou isso na sexta-feira. O pobre de espírito é aquele que tem ausência de ouro próprio. E porque tem ausência de ouro próprio, ele não é autossuficiente. O pobre de espírito é aquele que tem escassez de algo.
É aquele que não é autossuficiente e precisa de alguém para suprir a sua vida. O pobre de espírito é aquele que olha para Jesus e identifica nele o autor e consumador da sua vida, o seu redentor, porque ele precisa dele. Quando nós temos ouro próprio, carregamos ouro próprio dentro de nós, nós olhamos para Jesus, mas nós não nos relacionamos com ele. Quando nós carregamos ouro próprio dentro de nós, nós podemos estar ao lado de Jesus, mas não estarmos sendo ministrados por ele, igual àquela multidão. Porque Jesus só consegue pregar, ministrar a quem é pobre de espírito. A quem tem a alma necessitada e que não é autossuficiente. Que entende que precisa de Jesus Cristo. E não se enche de si mesmo. Ao ponto de dizer, vamos lá Jesus, fale alguma coisa, eu vou ver se eu realmente preciso do seu ensinamento hoje. Era o que a multidão fazia. A multidão selecionava o que Jesus ia falar, porque a multidão queria o benefício da relação, mas ele não queria os ensinamentos de Cristo. Então Jesus Cristo para tudo para o cego Bartimeu, porque Bartimeu era um pobre de espírito e ele estava disposto com todo o seu coração a se entregar por completo a Jesus Cristo. Quem está entendendo essa diferença? Então Jesus Cristo só prega, só ministra, só tem intimidade, relacionamento com os pobres de espírito. Ele me ungiu para pregar as boas novas, o evangelho aos pobres de espírito, aqueles que não têm ouro próprio, que não são autossuficientes. Segunda coisa, Jesus só prega aos que reconhecem que estão presos, reféns de seus pecados. Olha lá, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Jesus ele só prega, só ministra para aqueles que reconhecem o seu estado de estar preso, refém de seus próprios pecados. Jesus vai ensinar lá em João 8 que aquele que peca, todo aquele que vive pecando, que vive no pecado, ele é escravo do pecado. Existe um jugo de servidão ao pecado. A pessoa não consegue quebrar o jugo de estar servo, escravo, viver debaixo do jugo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Serve aos desejos da carne. Serve ao próprio pecado. E Jesus Cristo veio para libertar a gente desse jugo. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Não é o jugo do pecado que nos torna escravos do pecado e faz a gente sempre estar vivendo debaixo do pecado. Eu não quero mais pecar, eu decido não mais pecar. E você não consegue quebrar esse ciclo vicioso na vida. Por quê? Porque você se tornou escravo. O que é o escravo? O escravo é alguém que serve a um senhor e não tem escolha. Escravo é todo aquele que serve a um senhor e não tem outra escolha, tem que servir, ponto final. Essa é escravidão. Ser escravo do pecado é servir ao desejo de um pecado e não tem escolha, não consegue fugir daquela vida. Vive pecando e vive pecando. Jesus Cristo veio para libertar a gente do pecado. Jesus Cristo veio pregar para aqueles que reconhecem que precisam sair do jugo da servidão do pecado. Ou seja, daqueles que reconhecem que são pecadores. E só reconhece quem é pecador quem não é autossuficiente. Quem não é orgulhoso, quem não carrega ouro próprio. Quem é humilde de espírito. Quem é pobre de espírito. E fala, Senhor, realmente preciso do Senhor. E aí ele reconhece que é pecador. Terceira coisa, terceira característica, Jesus só prega aos que são espiritualmente cegos, mas que querem voltar a enxergar. Olha lá, e recuperação da vista aos cegos. Jesus ele veio para dar novamente vista àqueles que são cegos espirituais. Jesus ele ministra, ele prega para aqueles que reconhecem que são cegos espirituais, mas que não querem viver mais nessa condição.
Bartimeu ele reconheceu o seu estado de cegueira, mas ele falou, não quero mais viver como um cego. Então ele se pôs a clamar por Jesus. Quando eu sou humilde de espírito, pobre em espírito, eu reconheço o meu estado como pecador, eu também entendo que eu vivi e vivo como um cego espiritual. E eu não quero mais viver nessa cegueira. E eu clamo ao Senhor para que Ele abra os olhos espirituais do meu coração. O pastor Pedro falou isso sexta-feira para a gente. Que o Deus desse século cegou o entendimento deste mundo, para que as pessoas não consigam entender e reconhecer a glória do Senhor. É o que Paulo escreve aos Coríntios. Existe uma cegueira espiritual que Jesus quer quebrar, que Jesus quer curar, que Jesus quer tirar. E que às vezes a gente acha que não tem, mas tem áreas da nossa vida que nós estamos vivendo completamente cegos, sem entender o agir de Deus, sem conseguir reconhecer Deus na nossa vida, sem conseguir reconhecer os propósitos de Deus no nosso coração, na nossa caminhada. Tem áreas da nossa vida que a gente olha e fala assim, eu não estou entendendo o que Deus está querendo. O que é isso senão uma cegueira? O que é isso senão uma falta de discernimento? Mas Jesus veio para os cegos e para curar a nossa cegueira. E quarto e último, para que os oprimidos por vozes possam ser libertos. Olha lá, para libertar os oprimidos. E proclamar o ano da graça do Senhor. Para libertar os oprimidos. Muitas vezes nós estamos sendo oprimidos. Por quê, Bruno? Por essas vozes que a gente viu que se levantam e oprimem o povo de Deus. Vozes das limitações do nosso passado, dos nossos pecados. E o Senhor, Ele veio para nos libertar dessa opressão. Jesus, Ele parou tudo. E ao invés de falar com uma multidão, ele parou para pregar e ministrar para Bartimeu. Porque Bartimeu, ele tinha todas essas características que cumpriam para quem Jesus foi ungido para ministrar. E a pergunta que eu faço hoje, será que nós hoje também temos essas características para quem Jesus veio ministrar? Será que hoje Jesus, falando conosco, nós nos encontramos como alguém na multidão, onde Jesus vai falar, e a gente vai sair daqui, viver as nossas vidas sem conseguir absorver nada, sem conseguir ser transformado pela palavra do Senhor? Ou será que nós temos essas características de sermos pobres de espírito? Reconhecermos nossa necessidade de sermos tocados diariamente por Jesus? Deixarmos Ele nos libertar de toda opressão que possa estar limitando a nossa vida, a nossa caminhada espiritual. Sabe? Será que nós temos essas características que façam com que Jesus pare tudo e fale com a gente na individualidade? Muitas vezes tem áreas da nossa vida que não estão fluindo, que ainda não estão vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu já conheço Jesus, eu já sei disso. A questão é que tem áreas das nossas vidas que ainda às vezes estão emperradas, sem desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas Jesus, Ele quer que a gente desfrute. E para isso nós precisamos abrir mão do ouro próprio. Nós precisamos abrir mão da autossuficiência. Nós precisamos abrir mão de todo e qualquer achismo. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que a gente carrega com a gente e que impeça de Jesus Cristo nos tocar, nos alcançar e falar conosco. Nós precisamos deixar Jesus curar nossa cegueira espiritual, tirar as travas dos nossos olhos. Nós precisamos deixar Jesus Cristo entrar nos nossos corações e curar as nossas feridas, as nossas almas. Nós precisamos silenciar as vozes que se levantam para tentar nos oprimir, porque existe uma voz superior, que é a voz da graça, que já se levantou em nosso favor. E nós precisamos crer nela. Quero te convidar a se colocar de pé nesse momento para nós orarmos.
Quero te convidar a curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Tem um momento de intimidade com o Senhor, tem um momento de oração, tem uma palavra de oração com o seu Pai. De repente, durante a palavra, você sentiu o Espírito Santo de Deus falando contigo, te incomodando em algum ponto, em algum aspecto. Você identificou que alguma voz tentando se levantar, tentando atrapalhar a sua caminhada, alguma limitação, alguma voz do seu passado. Muitas vezes, coisas que já aconteceram, que já foram perdoadas, mas que o acusador fica vindo e tentando desmoralizar a sua caminhada. Alguma voz tentando te interromper. E hoje o Senhor Jesus quer te lembrar de uma outra voz. A voz da graça. A voz daquele que disse: eu te amo. A palavra do Senhor diz que muito antes da gente amar o Senhor, Ele nos amou em primeiro lugar. A palavra do Senhor diz que antes da gente poder dizer: Senhor, eu te amo, Deus disse: eu te amo, filho, eu te amo, filha. Tem uma voz, um grito que foi dado em nosso favor. A graça que foi declarada por nós. E ela tem poder para silenciar todas as outras vozes que podem estar te atrapalhando, te consumindo, te angustiando, te tirando do caminho de Cristo. A voz da graça tem poder para curar todas as feridas da sua alma. A voz da graça tem poder para acalmar a tua alma, o teu coração, para sarar as tuas emoções. Aquilo que são as tuas incertezas, a voz da graça tem poder para poder te acolher e dizer: filho, filha, está tudo bem. Eu estou no controle de todas as coisas, eu estou cuidando de tudo. A voz da graça tem o poder de acalmar toda a maré alta, todo o mar revolto ao nosso redor. E nessa noite o Senhor nos convida para apresentarmos nossos corações diante do altar dele, com muita humildade, como Bartimeu apresentou, pobre de espírito, sem ouro próprio, sem orgulho nenhum, podendo dizer: Senhor, eis-me aqui como eu sou, como o Senhor me conhece, como eu estou nesse momento, com as minhas feridas, com as minhas dificuldades. Eu estou aqui desta forma agora, eu me apresento desta maneira, porque eu não sou autossuficiente, eu não consigo resolver os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas questões. Não, Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso de Ti. E Jesus, que veio para pregar, que veio anunciar a boa nova, o poder do Evangelho aos pobres de espírito, está aqui para alcançar os nossos corações nessa noite, para transformar as nossas vidas. Aquela área da nossa vida que está emperrada, aquela área da nossa vida que não está ainda vivendo a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Jesus Cristo está aqui, está na sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e Ele está empenhado em ter um corpo saudável. Porque para a igreja poder se movimentar por esse mundo, o corpo precisa estar saudável. Então Jesus Cristo está empenhado na nossa saúde espiritual. Não tenha dúvida que Jesus está empenhado na sua vida. Não tenha dúvida que Jesus Cristo está empenhado no seu coração, na sua história. Não tenha dúvida que Jesus Cristo conhece o teu coração, conhece a tua angústia, conhece os teus pensamentos. A palavra do Senhor diz que Ele nos sonda e nos conhece, nos esquadrinha, conhece tudo. Jesus Cristo está empenhado na nossa vida, na nossa saúde espiritual. E Ele quer nos fortalecer essa noite. Ele quer uma noiva, uma igreja, um corpo fortalecido, para que nós possamos viver o Evangelho lá fora,
para que nós possamos fazer como o cego Bartimeu, que foi restabelecido, que foi curado e pôde sair atrás de Cristo Jesus vivendo o Evangelho. Ele quer nos restabelecer, nos transformar, fortalecer a nossa fé, para que nós possamos sair daqui e viver caminhando em Cristo Jesus, e as pessoas ao nosso redor possam ser alimentadas pelo pão da vida e saciadas pela água viva que é Cristo Jesus. Para que as pessoas que Deus já confiou ao teu convívio possam ser alcançadas por aquilo que Deus já está fazendo na sua vida hoje. Aquilo aqui Deus está escrevendo, a história que Deus está escrevendo na sua vida hoje é o início de um capítulo novo na vida da pessoa que Deus confiou ao seu convívio. Por meio daquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje, pessoas podem ser alcançadas. A gente vivendo o Evangelho, sendo transformado, mas para isso nós precisamos diariamente nos apresentar diante de Cristo, pobres em espírito, sem ouro próprio, com humildade, deixando Ele nos direcionar, abrindo mão dos nossos próprios planos, abrindo mão daquilo que a gente acha que é o certo e deixando Ele nos guiar pelo caminho da perfeição. Mesmo que aos olhos do homem, aos nossos olhos, pareçam caminhos sem lógica, mas os caminhos de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus, nós confiamos no Senhor e por isso nós confiamos a nossa vida no Senhor. Perdoa os nossos pecados, a dureza do nosso coração, livra-nos, Pai, de todo mal. Livra, Pai, a nossa vida de todas as vozes que tentam, Pai, nos confundir, trazer confusão espiritual. Livra as nossas vidas, Pai, de todas as vozes que tentam atrasar a nossa caminhada. Oh Deus, seja repreendido toda a confusão espiritual no nome de Jesus Cristo. Que caia por terra toda a confusão espiritual no nome de Jesus Cristo. E que nós possamos ser libertos de toda a opressão em nome de Jesus Cristo. Que os nossos olhos espirituais estejam limpos para a gente enxergar o Teu agir nas nossas vidas e por meio das nossas vidas, todos os dias das nossas vidas, Deus. Deus, nos ajuda a enxergar o agir da Tua mão em cada detalhe da nossa vida. Nos ajuda, Pai, a enxergar o Senhor agindo. Nos ajuda a enxergar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo no dia mau. Que a gente consiga olhar e dizer: eu tenho um Deus que eu chamo de Pai e que está presente na minha vida, que não me abandonou. E que a gente possa dividir esse pão, e que a gente possa oferecer essa água que alimenta e sacia a sede, uns com os outros, na nossa caminhada. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Que a Tua paz nunca se ausente das nossas vidas. Alcança cada um dos nossos queridos, familiares que estão adoecidos, que precisam, Pai, da Tua intervenção, que o Senhor esteja colocando a Sua mão. Nos lembramos, Pai, da Isabel, que precisa, Pai, da Tua cura, e de todos os outros nossos irmãos, Pai. Que o Senhor esteja tocando e abençoando. E que o Teu amor do Senhor, Pai, o amor grande, Pai, do Deus, Pai, que se revela como Pai, a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco hoje, no decorrer dessa semana e até a volta de Cristo Jesus, que será em breve. Quem concorda, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe e que nós tenhamos uma boa semana. Quer falar, pastor? Só um minutinho. Não tem nada com o pastor Bruno, não, tá? Não tem nada combinado com ele, não, viu? É o Espírito que mandou eu vir aqui à frente. Eu queria dizer o seguinte: quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, que eu me converti, um dia eu estava lendo a Bíblia e li o seguinte texto: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Alguém sabe que existe esse versículo. E eu, na época, estava pouco tempo na igreja, mas isso me deixou muito assim, tocado pelo Senhor. Eu falei: Senhor, eu gostaria de experimentar isso. Esse negócio de episcopado, eu gostaria. E, pela graça de Deus, nós fomos eleitos presbítero na igreja de Guarulhos, depois em São Paulo, depois em Uberlândia, depois agora aqui em Uberaba. Mas, para não ficar muito comprido, quando eu fui para a Americana, eu comecei a frequentar a igreja presbiteriana Nova Aliança, lá em Americana. Comecei a frequentar a igreja e
eu comecei a sentir assim muito, muito forte em mim o chamado de Deus para ser algo mais na igreja, não sabia o quê. Mas eu comecei a então pensar seriamente. E um dia eu ouvi o Espírito me falando, conversa com o pastor Walter com respeito a eles te ordenarem pastor aqui na igreja de Americana. Eu ouvi assim, muito fácil. Mas aí, pastor, as vozes começaram a falar na minha cabeça. Você quer ser pastor? Você já esqueceu disso? Você já esqueceu daquilo? Eu vi assim, parece que ouvindo na minha cabeça. Você já esqueceu do que você fez? Irmão, se lembra quando eu preguei aqui sobre o vaso quebrado? Alguém se lembra? Eu quebrei um vaso aqui, falando que era de Davi. Eu estava pregando sobre mim. Também de Davi, mas também a respeito da minha vida. Que depois eu falei que o Davi era um vaso, né? Depois de quebrado, era um vaso costurado, com a opção de marcas, né? E também eu me sinto dessa maneira. Que eu sou um vaso novo, mas cheio de marcas. Porque o pecado me deixou uma série de marcas que até hoje fala assim, de vez em quando vem querendo minar a minha participação na igreja. Muito bem. Quando o pastor Bruno vai confirmar isso que eu estou dizendo. Eu nunca cheguei perto do pastor Bruno e falei assim, pastor Bruno, eu gostaria de pregar domingo. Verdade? Eu gostaria de pregar. Porque o que eu sentia? Eu sinto assim, que Deus é que é dono da igreja. É Ele que escala. E quando Ele me escala, eu acho que o convite vem do pastor Bruno. Então, quando ele fala, você vai pregar dia tal, na hora eu fico assim meio balançado, né? Falo, puxa vida, é domingo? Mas eu topo porque eu acho que é Deus que está me escalando. E aí vem as vozes, essas vozes que ele está falando. Você pensa que não vem na minha cabeça? Você vai pregar domingo sobre o quê? Sobre a sua vida? Aquela vida que você tinha ou a vida que você tem? Então eu sinto isso até hoje, até do gravador você falou, né? Mês que vem você vai nos escalar, já vem isso na minha cabeça. Irmão, então esse sermão de hoje é a pura verdade na minha vida e na nossa vida. As vozes tentam nos sufocar, querendo minar o nosso trabalho na igreja. E eu tenho certeza que cada um de nós tem essa experiência, né? De quando você é chamado, começa, né? Você, Murilo, canta lá na frente, né? O irmão se lembra quando eu preguei aqui sobre os inimigos que nós temos, que é o diabo, e ele constantemente faz isso na nossa vida. Você vai cantar lá na frente domingo? E daí? Você, Pâmela, você, Richard, vai tocar lá na frente? Eu não sei se o irmão tem essa experiência. Eu tenho essa experiência quando eu sou escalado para estar aqui à frente, dirigindo a palavra aos irmãos. Então, esse sermão de hoje, ele é verdade? Não é. Queira ou não queira, eu falando ou não, ele é verdade. E isso aconteceu na minha vida e acontece na nossa vida hoje ainda. As vozes que tentam nos silenciar. Mas devemos ser, então, como Zaqueu, né? E quando eu procurei o conselho da igreja americana, veio tudo isso na minha cabeça, mas eu fiz igual o Zaqueu. Senhor, eu vou conversar com o pastor Paulo e pastor Walter sobre isso. E derramei o meu coração para eles daquilo que eu gostaria que acontecesse na minha vida. Irmãos, ficaram 6 meses. 6 meses. E o pastor Walter, de vez em quando chegava, estou orando ainda, hein? Aquele pedido seu, fica quieto. O pastor Paulo chegava e falava, Pedro, não esqueci de você não, a gente não esqueceu no conselho não. A gente está conversando sobre isso. Até que um dia, com muita alegria, o pastor Walter chegou perto de mim e falou, nós vamos te ordenar. Nós vamos te consagrar e ordenar. Então, domingo tal, nós estaremos com a igreja reunida e eu tive o privilégio muito grande, não pela minha capacidade, mas pela graça do Senhor, de estar servindo eles como pastor. Mas não me deixa assim, nem um pouco assim, orgulhoso de quando as pessoas me falam, pastor Pedro, eu me sinto responsável, e muito, diante dos irmãos. Então essa é a minha palavra para terminar o culto de hoje, viu, pastor? Amém. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Que sirva de inspiração para todos nós. Que a gente possa sempre romper qualquer voz, igual o pastor Pedro tem sempre a ousadia de fazer. Ele quer inspiração para nós, 82 anos. Então é inspiração para nós. Amém? Deus abençoe, uma semana abençoada, que você tenha uma semana de vitória em Jesus. Domingo que vem é Santa Ceia, se Deus quiser. Amém?